Pai, graças eu te dou por esse momento em que vamos estar reunidos juntos para aprendermos mais de ti. Nessa noite nós iremos conversar sobre o islamismo e pedimos a tua graça. Pedimos a tua graça porque é um tema vasto, é um tema complexo, que envolve tantas coisas para podermos falar em tão pouco tempo, Pai. Por isso precisamos muito da tua graça, precisamos que tu nos ajude a ser claro, a dar aquilo que for bom aos teus filhos, para que eles possam crescer em graça, em conhecimento e possam também estar preparados para evangelizar esses povos, Pai. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. A Cris vai compartilhar uma tela com vocês para a gente iniciarmos. Esse slide depois eu vou compartilhar com você, tá? Então, iniciando nossa conversa, o Islã, ele é possivelmente ele será daqui até o final do século, segundo as pesquisas acadêmicas que estão sendo feitas, possivelmente ele será a maior religião do mundo, ultrapassando até mesmo o cristianismo, que hoje está entre a maior ou é a maior religião do mundo. Mas isso possivelmente será até o final do século, segundo as pesquisas, possivelmente o Islã será assim a primeira religião ou a maior religião do mundo. O Brasil é o terceiro país da América Latina com a maior quantidade de muçulmanos. Segundo os dados do IBGE, nós temos aqui no Brasil uma média de 35 a 40 mil muçulmanos. Esse é um quadro tirado de uma fundação americana que pesquisa a fundo, né, essas questões do Islã e outras religiões. Então, ela está apontando nesse quadro aí onde está a maior concentração de muçulmanos ou estabelecido o Islã no mundo. Então, você pode olhar aí que a Indonésia, né, a parte da Ásia lá, onde tem a maior concentração de muçulmanos. Há um fenômeno aqui na América Latina que não permite com que o Islã cresça na América Latina. Você pode perceber que nós somos o terceiro país na América Latina, com uma média de 35 a 40 mil muçulmanos, mas a América Latina toda ela tem uma média aí de 840 mil a 900 mil muçulmanos. Então, aqui na América Latina, não temos tantos muçulmanos, né? A religião ela não tem se expandido nessa região da América Latina. Isso não significa que eles não estão avançando, tá bom? Nós já temos no Nordeste, já temos na região Sul, nós temos em Foz do Iguaçu, já temos boa parte dessas regiões, mesquitas. Foz do Iguaçu talvez hoje seja a maior comunidade muçulmana esteja em Foz do Iguaçu. Mas Norte, Nordeste, região Sul do Brasil, eles já estão evangelizando, estabelecendo costumes. Então, eles estão entrando, aos pouquinhos estão entrando. Você tem uma maior concentração também de muçulmanos, talvez a segunda maior concentração de muçulmanos em São Paulo. Ok? Vamos partir para algumas definições. O que é o Islã?
O que significa isso? O que é o Islã? Então, a palavra Islã ela significa submissão. Submissão, no caso aqui, a Allah. O Islã é uma religião caracterizada pelo monoteísmo. Daqui a um pouco a gente vai dar uma olhada nisso. Mas um monoteísmo estrito, é uma fusão entre fé religiosa e organização sociopolítica. Ou seja, no Islã não existe tanto o sagrado e o secular. As duas coisas andam junto. Então, eles não fazem essa divisão de um contexto religioso e um contexto secular, por exemplo. Tudo para o islamismo, tudo para um muçulmano é igual. A sua vida social, ela caminha, ela corresponde à sua resposta e à sua submissão a Deus. Então, no Islã não existe muito essa questão de separação entre o credo e a vida social, né? Eles não fazem esse tipo de separação. Para o Islã, tudo é igual, ou seja, por isso que você vê no noticiário, até pouco tempo, via, né, no noticiário, as questões do Estado Islâmico, né, o Estado. Existem nações, existem estados que são totalmente coordenados pela lei muçulmana e assim por diante. Então, o Islã ele não tem muito essa separação. Então, ele é uma fé religiosa e, ao mesmo tempo, uma organização sociopolítica, que tem a ver com o Estado, com regras, leis e tudo mais, tá bom? Então, o Islã, num resumo simples, é isso aí. Ele não é só uma religião, ela também trabalha questões sociais, questões seculares, tá? Quem é Allah dentro do Islã? Allah é o termo árabe para definir Deus. Por exemplo, em português nós temos Deus, em inglês você tem God e em árabe você tem Allah. Então, até as igrejas que estão dentro do Oriente, elas usam, por exemplo, Deus amou, nós usamos aqui, né? Deus amou o mundo de tal maneira, se você pegar um texto em árabe do Novo Testamento, você vai encontrar Allah amou o mundo. Então, Allah é Deus, tá bom? Não tem nada de especial nessa palavra. Você pode usar ela, por exemplo, você poderia usar ela normalmente, não tem problema algum. O que vai definir o conteúdo, quando se fala do Deus Islã e do Deus cristão, são duas coisas totalmente diferentes, ainda que a palavra seja igual, ok? Por isso faz necessário, né, é preciso compreender que a divindade adorada pelos muçulmanos ela é muito diferente da divindade que é revelada nas Escrituras. Você pode usar o termo Alá, mas quando você vai definir essa divindade, ela é muito diferente. Por exemplo, eu falei para você que o muçulmano, né, o Islã, ele trabalha com uma questão de um monoteísmo bem estrito. Por exemplo, nós cristãos acreditamos numa unidade composta. Por exemplo, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a doutrina da Trindade. Para o Islã, para o muçulmano, isso não existe. Deus não tem amigos, Deus não tem filhos, Deus não tem Espírito Santo, Deus é uma coisa só. Não existem outras pessoas ao lado de Deus. Então, para um muçulmano, Deus é uma unidade absoluta e não tem, vamos dizer assim, no linguajar popular, ele não tem parente algum, só existe ele, não existe o Filho, não existe o Espírito Santo, tá bom? Ainda que eles reconheçam Jesus, como iremos ver, Jesus é uma outra coisa que não é Deus, ok? Alcorão, ou Corão. Alcorão ou Corão. Esse é o
texto sagrado do Islã. De acordo com a tradição islâmica, bem ortodoxa, aquela fundamentalista, o Corão foi revelado, ou o Alcorão foi revelado por Deus ao profeta Maomé. Levou aproximadamente 20 anos para que essa composição do Alcorão ficasse pronta. Por exemplo, eles agregassem tudo aquilo que foi dito por Maomé como revelação direta de Deus. Então, levou mais ou menos 20 anos para que este texto do Alcorão, ou Corão, ficasse definido ou pronto para ser usado. Então, não foi assim de uma hora para outra, levou-se tempos para ser estabelecido, tá bom? Então, esse é o texto sagrado. Tudo que rege o islamismo está concentrado neste texto, que é o principal, e mais alguns textos. Mas esse é o texto sagrado. Daqui tudo, ele é muito semelhante à nossa Bíblia. É parecido, bem próximo assim do Novo Testamento. Ele tem capítulos, lembra um pouco de Provérbios, ele tem algumas partes de poesia, mas ele é bem semelhante à nossa Bíblia cristã, tá bom? Esse é o texto sagrado dos muçulmanos. Quem são os muçulmanos? Próximo pontinho aí. Muçulmano é toda aquela pessoa que se submete. A palavra muçulmano é quem se submete, ou aquele que se submete. Então, o Islã, na sua raiz, é a submissão, né? Significa submissão a Allah. Então, muçulmano é todo aquele que se submete a Allah. Esse é o significado da palavra, né? Aquele que se submete, aquele que se coloca em submissão a Allah. Então, qualquer um que se disponha a servir a Allah e confessar Maomé como o grande profeta ou o profeta de Allah, ele é um muçulmano. E ele vai seguir todos os princípios que foram estabelecidos pelo Islã, a partir do Corão ou do Alcorão, e dos ditos e outros textos que existem lá. Tá bom? Então, no resumo, é isso. Muçulmano é alguém submisso somente a Allah. Tá bom? Imames. Quem são os imames? Imames são os sacerdotes muçulmanos. É um sacerdote muçulmano que dirige as preces nas mesquitas. Então, quando você chega numa mesquita, o imame é aquele homem que fica à frente da comunidade, ele faz a leitura. Ele seria o líder espiritual daquela mesquita. Ele seria também um professor, um tipo de teólogo islâmico. Então, esse título foi dado a alguns sucessores. Porém, entre a tradição islâmica, existe um grupo chamado os 12 imames, que eles são como se fossem os top, assim, os professores, os sucessores diretos, são reconhecidos por boa parte dos muçulmanos como autoridades assim, representadas com muito valor dentro do Islã. Mas, no comum, um imame é um homem ou um sacerdote local de uma mesquita local, ele age como professor, como teólogo islâmico, como líder espiritual, que coordena as orações, as celebrações dentro de uma mesquita, tá bom? Quem são os califas? Os califas são os representantes de Allah. Esse grupo é como um porta-voz, né? Ele trabalha como porta-voz, líder do povo. Eles também são conhecidos nos dias atuais como os ayatolás. Quem lembra
dessa turma aí lá da Síria, você vai ver que tem um ayatollah governando, um ayatollah direcionando. Às vezes ele acaba sendo elevado por meio de outros califas como uma espécie de líder do governo, do Estado, onde a lei islâmica tem força, atua. Então, ele vai ser esse líder do povo, esse porta-voz direto. Ele seria um representante de Deus dentro de uma hierarquia islâmica. Esse califa ou esse ayatollah, eles são reconhecidos como autoridade máxima. Então, vamos dizer assim, que no Islã, esses homens são a autoridade máxima reconhecida pelo Islã. Então, tudo aquilo que eles falam, segundo as normas do Islã, deve ser acatado. Hoje você tem aí a Sharia. Essa Sharia é a lei canônica do Islã, que é baseada no Corão ou em tudo aquilo que Maomé e outros disseram. Então, isso você pode observar hoje, por exemplo, na Inglaterra, na França, você já tem dentro desse país, ou a França ou a Inglaterra, como exemplo, que são países europeus, você já tem algumas comunidades fortíssimas de muçulmanos, onde determinados bairros eles já são coordenados por meio dessa lei Sharia. Então, em determinados bairros dentro da França ou dentro da Inglaterra, o que rege lá dentro da comunidade islâmica é a Sharia. E isso eles conseguem por meio de pressões políticas, sanções políticas, eles vão. É toda uma estratégia de se chegar a postos importantes dentro do governo e depois, por meio desse representante ou destes representantes dentro do governo, eles vão facilitando as coisas para que em determinados bairros onde a maior ou o maior grupo dentro daquele bairro são os muçulmanos, ali a Sharia vem a valer. Então, algumas coisas já podem ser julgadas, mas ela é muito forte em países ou estados, né, dentro do Oriente, que são regidos já como uma lei máxima, como uma religião, no caso do país, como o Islã. A Sharia ela já é praticada assim há muito tempo. Por exemplo, você tinha isso dentro do Afeganistão, quando você olha aquelas notícias de homens tendo a sua mão sendo amputada, ou algum homem sendo jogado de um prédio por ser homossexual. Então, tudo isso está dentro dessa Sharia aí. Depois de investigação, a lei é aplicada. Se foi comprovada, por exemplo, um roubo, antes de se amputar a mão, né, do condenado, é feita toda uma investigação, não é simplesmente assim, roubou ou alguém acusou de roubo, vai lá e amputa a mão, não. Tem todo um processo jurídico, mas todo esse processo e tudo que vai anteceder essa amputação ou esse perdão vai ser tudo amparado pela Sharia. Então, a Sharia é aquilo que coordena o país islâmico, coordena o Estado Islâmico e assim por diante. Ela é a lei canônica e ela é totalmente baseada no Alcorão, como também em outros ditos populares entre os muçulmanos, tá bom? Próximo.
Vamos falar um pouquinho do fundador. Maomé. Alguns muçulmanos não gostam, tá? Que você se dirija ao líder, ao profeta deles como Maomé. O nome dele é Mohammed bin Abdullah, tá bom? Então, às vezes você vai conversar com um muçulmano, se você tiver essa oportunidade, eu acredito que alguém do grupo trabalha em casa de muçulmanos, eu não lembro quem. Eu acho que é, não sei se foi a Chile ou ela conhece alguém, mas existe alguém aí. Já fica a dica aí, ó. Ele nasceu em Meca, tá? No dia 25 de abril de 571. O seu nome, Mohamed, ele significa muito exaltado, muito louvado, tá bom? Alguém muito, vamos dizer assim, que recebe muita glória, muito exaltado no sentido assim, de beleza, que recebe louvor. Então, a ideia dos pais ao dar esse nome era esse: meu filho será muito exaltado, muito louvado. Eu acho que nem sabiam do que iria ocorrer futuramente. Seus pais se chamam Abdala e Amina, tá? Ele foi basicamente criado por um tio chamado Abdul Talib, pois seu pai morreu quando ele tinha 2 meses e a sua mãe morreu quando ele tinha 6 anos. Esse tio dele não era muito fã dele, não gostava muito dele, tá? E criou ele. O tio dele era de um representante de uma tribo muito importante entre os muçulmanos. Até então, antes de surgir o Islã, praticamente os muçulmanos viviam como nômades, como um povo tribal e como viajantes. Então, Mohamed ou Maomé, ele trabalhou com o seu tio durante muito tempo. Então, ele andou, percorreu toda aquela região da Península Arábica ali, e ali ele trabalhou com judeus, com cristãos, ali ele teve acesso ao judaísmo, ele teve acesso ao cristianismo, ele era um cara muito inteligente, ele era um rapaz muito justo, ele trabalhou com questões sociais, ele era um cara muito, muito, muito inteligente. E ele se casou com a Hadija, uma viúva rica, que apoiou ele em tudo. Né? Desta união nasceram 2 filhos e 3 filhas. Então, Hadija ela foi alguém que apoiou Maomé em tudo. Tá? Segundo a tradição islâmica, ele foi fazer um retiro espiritual, né? E nesse retiro espiritual ele recebeu a visita do anjo Gabriel. Nós já conversamos um pouquinho sobre isso quando nós falamos lá na questão daquela aula sobre os anjos, de algumas religiões que receberam a sua revelação direta de anjos. Então, aqui está uma delas, né? Ele teve essa experiência com o anjo ditou para ele toda a palavra de Deus direta, né? Então, o anjo veio, ditou e Maomé escreveu. Ele não é nada da ideia dele, assim, vamos dizer, isso dentro da tradição islâmica, né? Eles falam que Maomé só escreveu aquilo que escutou diretamente do anjo, que era o representante de Deus, e assim por diante. Essas questões de revelações, de aparições de anjo, ela procura ter muita similaridade com as questões dos profetas do Antigo Testamento, como, por exemplo, a apresentação do anjo a Maria, e assim por diante. Então, eles parecem fazer essa conexão. Maomé tentou, ao que tudo indica, fazer esta conexão, né, para mostrar que é alguém muito importante, né? Os anjos vieram, falaram com ele, esse tipo de coisa. E ele recebe
uma ordem para proclamar essa verdade de Deus. E dentro desse contexto, dessa ideia, dessa verdade que ele recebe, ele precisa trabalhar esse contexto de restaurar a fé de Abraão, né? Segundo o Islã, o que Maomé vai fazer é restaurar a verdadeira religião de Abraão, que Abraão acreditou, né, em Deus, e aquele Deus não era Jesus, não era o Espírito Santo, era só aquele Deus que apareceu para Abraão e não tinha nenhum parente. Então, o que Maomé vai fazer é proclamar isso diante do seu povo, em Meca, né? Então, ele começa a fazer a sua proclamação em Meca. Meca está dentro de um contexto cheio de idolatria. Então, você tem muita idolatria nesse contexto, e isso faz com que ele vá, como agora um porta-voz de Deus, pregar que aquilo tudo está errado. Então, ele começa a proclamar. Então, ele recebe, por exemplo, ele fica assustado com toda essa missão, né, essa comissão que ele recebe do anjo. Ele fica totalmente assustado. E tem uma parte do Corão que vai falar assim, que Gabriel disse para ele: olha, eu sou Gabriel, anjo de Alá, e tu és o profeta. Então, isso deu um ânimo para ele ir até o povo em Meca e começar a proclamar contra a idolatria. Então, ele vai começar a falar: olha, isso que vocês estão fazendo é errado, Deus não tem parente, Deus é único, e coisa e tal. Então, ele começou a pregar para o povo de Meca, para que o povo de Meca abandonasse toda aquela idolatria. Porém, o povo de Meca não aceitou e não reconheceu Maomé como um profeta. E o que eles fizeram? Eles procuraram matar Maomé, e ele começou a ser perseguido e teve que fugir para uma cidade chamada Medina. Em Medina, ele começou a pregar a mesma mensagem que pregou em Meca, porém, em Medina, ele conquistou muitos seguidores. E em Medina, ele se fortaleceu, criou um grupo forte, e ele voltou para Meca, e através de uma luta armada, ele tomou à força a cidade de Meca. E ali ele estabeleceu, a partir de Meca, vamos dizer assim, que o Islã passou a dominar toda a península da Arábia. Então, segundo um historiador, ele vai dizer assim, que Maomé ele havia sido escolhido pelo único Deus verdadeiro como mensageiro que poderia trazer aos árabes da Península Arábica a completude da revelação divina, que foi concedida parcialmente a profetas anteriores como Abraão, Moisés ou Jesus. Deste modo, ele conduziu o povo de Meca, de Medina e todos aqueles que ouviram para longe do politeísmo e da idolatria. Então, ele teve um grande sucesso na sua proclamação e arrancando, né, o seu povo do politeísmo e da idolatria. Então, ele trouxe para o seu povo agora uma união. Segundo alguns especialistas, dizem que Maomé não pensava ou nunca pensou em construir uma religião.
mas ele pensou em construir uma comunidade onde o seu povo poderia adorar Tchau, o Yasmin. único Deus, poderia adorar segundo o seu livro sagrado. Então, ele conseguiu unir, ele juntou todo aquele povo que estava espalhado numa só fé, diante de um só livro, né? E ali esse povo passou a evangelizar com força ou com paz outros povos ao seu redor. E a partir deste ponto o Islã foi crescendo, 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 tomando assim uma força muito grande, se tornando uma força muito grande no Oriente. Praticamente dominou toda aquela região do Oriente durante um bom tempo e teve uma luta gigantesca, né, com o cristianismo lá. Então, ora o cristianismo dos papas vencia, ora Maomé e os muçulmanos venciam. Depois Maomé morre em 632, mas depois o seu legado fica e a luta vai continuar e continuar até os dias de hoje. Mas ele parte dessa ideia de uma revelação que ele recebe até arrancar todo o seu povo dessa idolatria. Bem, deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa nesse tópico aqui. Vamos falar aqui rapidinho só para encerrar esse tópico. Ele é considerado o último profeta, tá, gente? Os intérpretes do Corão reconhecem que ele foi o último profeta de Deus com base na surata, ou seja, no capítulo 33, verso 40 do Corão, ele diz assim: em verdade, Muhammad não é o pai de nenhum de vossos homens, mas sim um mensageiro de Alá, o último dos profetas. E aqui é necessário você entender, porque isso é muito importante. Para um muçulmano, tudo o que foi dito antes foi dito de forma parcial. Com a chegada de Maomé, ou de Mohamed, tudo o que tinha que ser dito foi dito por ele e não há mais revelações após ele. Então, tudo que o judaísmo pregou, tudo aquilo que o cristianismo pregou foi algo parcial. Quem fechou tudo isso foi Mohamed. Então, quando Mohamed fechou isso, todas as outras revelações foram anuladas e somente o Corão passou a ser a palavra de Deus. Todos os outros textos sagrados, eles são reconhecidos, mas eles não têm mais autoridade divina. Agora, toda a autoridade divina está no Alcorão. Então, essa ideia de Mohamed como mensageiro, como último profeta, ela surge para conectar ele dentro da tradição judaica, tipo assim, colocar ele no mesmo patamar que Abraão, que Moisés, depois, dentro da tradição cristã, colocar ele no mesmo patamar que Jesus, né? Não de igualdade, mas assim de alguém que também foi usado e tem o seu valor como esses homens tiveram. E assim, a ideia é que até a revelação de a ideia não, né? A ideia central é que a revelação de Maomé, ela substituiu tudo aquilo que Jesus falou, ainda que eles reconheçam Jesus. Então, em última instância, Maomé é a pessoa mais importante de toda a história de Deus, porque com ele se encerrou, ou a plenitude da revelação de Deus veio. Então, com ele se encerra tudo. Então, por exemplo, há um texto no capítulo 5, verso 3 do Alcorão, que diz: hoje completei a religião para vós. Tenho-vos agraciado generosamente e vos aponto o Islã por religião. Então, o que o texto do Corão diz? Que todas as outras religiões, Allah está dizendo que já foram. E que ele aponta agora o Islã como a revelação final. Ok?